Estamos aqui para sermos continuamente moldados pela verdadeira história do mundo. Organizamos intencionalmente nossas vidas com ritmos que enchem e nutrem nossas experiências com o amor de Deus. Assim, seguimos seu espírito em momentos de aprendizado compartilhado, adoração, oração, lazer e discipulado. Estamos aqui para compartilhar nossas vidas juntos, desfrutando e crescendo por meio de novas e antigas amizades. Estamos nutrindo nosso amor uns pelos outros, compartilhando a vida cotidiana com a intencionalidade do Evangelho. Estamos aqui para amar nossos vizinhos e a nossa cidade. Acreditamos que a família de Deus existe não apenas para a nossa própria transformação, mas para que sejamos uma bênção para os outros. Ático, moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Estamos em festa. Estamos em festa porque o mês de abril marcará para sempre a história dessa comunidade. Vai ser no dia 26 de abril, nós teremos a organização desta igreja. Ela deixa de ser congregação e passa dentro da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, a ser uma igreja emancipada, por assim dizer, maior de idade, que já caminha com as próprias pernas. E então esse mês ele é especial porque nós estamos vivendo este momento de organização, mas nos outros anos será o mês de aniversário da igreja. Então o mês que nós vamos comemorar aniversário, que vai ter alguma coisa diferente, vai ser o mês de abril. Então esse mês sempre vai ser um mês especial para nós. E nos nossos aniversários, quando você aniversaria, imagino que você fica um pouquinho mais reflexivo, começa a pensar assim no que você está vivendo, como a sua vida está até aqui, coisas que você já viveu, que você gostaria de viver de novo, coisas que você gostaria de mudar. Geralmente nós pensamos um pouquinho mais assim nessas datas, ou pelo menos próximo dessas datas. E com uma comunidade cristã não é diferente. Esse é um momento, é um tempo especial para que nós nos lembremos o tipo de igreja que nós queremos ser e o tipo de igreja que nós não queremos ser. Essa é uma fase muito especial para nós, comunidade Ático. É muito legal ver esse vídeo, né? Muito legal, vocês que estão lá desde 2016, 17, poxa, a gente começa a ver essas fotos e fala, meu Deus, que legal o que Deus fez neste processo, as pessoas que Ele ajuntou, que Ele reuniu, desde 2016 até hoje, 2026. E tudo isso, irmãos e irmãs, o Danilo fala ali na narração, que de repente nem tinha muito certo para onde estava indo, né? Mas o que se tinha certo no coração é que uma igreja estava nascendo. Como essa igreja seria, para onde ela iria? Obviamente que são várias variantes. Várias variantes é bom. Mas o certo é que uma igreja estava nascendo. E sobre isso, uma fala de um pastor parceiro nos acompanhou desde o início do processo que eu faço parte, que meados de 22 para cá. E essa fala é a seguinte: pastor Steve Andrews, pastor da igreja Kensington, nos Estados Unidos, ele não é o pastor principal dessa igreja mais, mas ele é o plantador dessa igreja. E quando ele começa essa igreja, uma igreja que cresceu muito e que influencia muito nos Estados Unidos e que foi uma das igrejas parceiras financeiras nossas no nosso processo de plantação. Esse pastor, quando ele vai iniciar o processo de plantação da igreja dele lá, ele começa com essa pergunta. E nós trouxemos essa pergunta aqui para o nosso grupo base, lá em meados de 22, que é: como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão, onde a única coisa que ofendesse o desigrejado, hoje tem mais desigrejado que não cristão, né? Fosse o evangelho. Como seria a igreja onde a música não ofendesse o não cristão?
o volume da música não ofendesse o não cristão? Como seria a música onde o processo de acolhimento não ofendesse o não cristão? Como seria a igreja onde o estilo de pregação comunicasse, conectasse, não ofendesse o não cristão e o desigrejado? Onde a única coisa que ofendesse o não cristão e o desigrejado fossem o evangelho. Porque o evangelho ofende, o evangelho me chama de pecador, me chama de falho, de limitado, mas que fosse só o evangelho que ofendesse. E nós, olhando para essa pergunta, nós pensamos e sonhamos com uma igreja, com uma comunidade local, que nos acolhesse sob os leves ritmos da graça de Jesus e só. E eu tenho mais algumas fotos aqui, ó. Eu gostaria que você olhasse para isso aqui. Quem estava aqui nesse dia? Levanta a mão aí. Priscila, Meriane, Maria, Danilo, Juan. Juan. Não, cara. Maria, Jaime, Cid, Boanerges. Olha só. Pastor Diego aqui, ó. Do ladinho, o Diego é um pastor da minha turma e ele passou por um processo aqui também de iniciar a plantação. Acabou que ele tomou um outro caminho, mas foi um momento especial aqui, ó. 2020, o Danilo, a Letícia ali. E esse dia aqui no parque, onde foi isso aqui? No Horto. Encontro ao ar livre, fim da pandemia. Olha só, meu Deus, a gente passou por isso, né? Olha, quem estava aqui conduzindo, não aparece aqui, mas quem está em pé, bem lá na extrema direita, é o pastor Osmar, pastor Batista, que serviu também com carinho em alguns momentos dessa plantação. Aqui, ó, em setembro de 22, eu já estou vindo uma vez por mês para Curitiba. Eu ainda morava na região de Campinas, e a gente vinha uma vez por mês para um encontro de alinhamento com o então Grupo Base, e nós nos encontrávamos lá no Jardim das Américas, no Slavier Hotel. Tem um pessoalzinho aqui também que está presente hoje. E olha que interessante essa foto, gente. Em janeiro e fevereiro de 2023, antes do início dos cultos públicos, que foram em março, para a gente não gastar recursos em hotel e tal, ou algum salão, a gente pediu emprestado a uma igreja. E aí a gente se reunia lá na Igreja República, que fica lá no bairro São Francisco, e nós nos reunimos aos sábados lá, para não atrapalhar as programações deles aos domingos. Nós tivemos encontros aos sábados. E por que eu estou mostrando isso aqui, irmãos, irmãs? Porque nós tínhamos uma série de incertezas. Que igreja nós seríamos? Essa não era bem a pergunta. O que a gente sabia é a igreja que nós não queríamos ser. Era o movimento que nós não queríamos fazer parte. É o tipo de igreja que nós não queríamos construir ou plantar. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde não existe uma forma de ver o mundo. Essa forma aqui é a correta. Nós vivemos em um tempo onde existem muitas formas de ver o mundo, muitas formas de se construir uma igreja, muitas formas de se plantar e de se viver uma comunidade cristã. Existem muitas cosmovisões. A palavra cosmovisão significa visão de mundo. É de lá que você tira todas as respostas para as perguntas importantes da sua história. O que você pensa a respeito de política? O que você pensa a respeito de criação de filhos? O que você pensa a respeito de trabalho? O que você pensa a respeito de doença? Quando o luto invade a sua história, você tira de lá, da sua cosmovisão. E nós temos inúmeras cosmovisões conflitantes e que conflitam, inclusive, com a nossa fé. E nesse processo de iniciarmos uma igreja, de respondermos a pergunta: que igreja queremos ser, nós precisamos olhar para algumas visões concorrentes com a Bíblia. Visões sobre o que nós não queríamos viver. Olha só,
As cosmovisões concorrentes com a Bíblia que nós temos hoje colocam o eu no centro. Nós não queremos viver uma comunidade cristã onde o eu seja o centro. E nem que esse eu seja eu, o pastor da igreja, ou um dos pastores. O pastor da igreja não é o centro. Eu não sou mais importante do que nenhum de vocês. Eu sou mais um discípulo de Jesus aqui dentro dessa comunidade, tão pecador quanto qualquer um de vocês. Tão falho quanto qualquer um de vocês. Nós não queremos colocar o eu no centro, nós queremos que essa comunidade cristã tenha Jesus no centro. As cosmovisões concorrentes com a Bíblia relativizam a verdade. Ok, Carlos, eu entendi que Jesus manda perdoar, eu entendi que o amor deve ser sacrificial, mas a minha verdade é outra. Eu entendo de uma outra forma, eu interpreto a Bíblia de uma outra maneira. Cada um com a sua verdade e está tudo bem. Não, a verdade ela não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Um outro princípio que concorre com a nossa cosmovisão bíblica é o esvaziamento do sentido eterno. As coisas têm que ser para ontem, elas têm que ser imediatas, e eu quero viver o máximo que eu puder viver hoje, porque hoje é tudo que eu tenho. E sim, nós precisamos valorizar o hoje, valorizar o agora, é importante, mas a Bíblia nos ensina a olhar para a vida, para toda a nossa história, a partir da perspectiva da eternidade. E um outro princípio que concorre com a nossa cosmovisão é a desconexão do ser humano de um propósito maior. O propósito nosso é muitas vezes viver um dia de cada vez, correria, trabalhar, pagar as contas, e nós nos esquecemos de que a vida de um discípulo e discípula de Jesus existe à luz de um propósito maior, para a glória de Deus. O resultado dessa cosmovisão aqui, gente, porque por mais que isso aqui não nos guie oficialmente, isso aqui nos afeta de várias maneiras. Você sabe que na sua vida Jesus tem que ser o centro, por isso que nós chamamos Jesus de Senhor. Não é um pronome de tratamento. Não é quando você se refere a uma pessoa mais experiente que você fala, a senhora, por favor, pode sentar aqui, o senhor, por favor, fique à vontade. Não é por isso que nós chamamos Deus de Senhor. Nós chamamos Jesus de Senhor porque Ele é o Kyrios, Ele é o dono, e nós somos propriedade dEle. Só que nós entendemos isso aqui cognitivamente, mas na prática, na vivência, nós nos colocamos no centro, não é verdade? Ou não é verdade, gente? Isso, um motivo onde nós podemos enxergar isso é no tanto de igrejas que surgem, que são plantadas a partir de divisões. E vão saindo daqui, briga. Por quê? Eu no centro. Sempre eu no centro, sempre o ser humano no centro. E quando o ser humano está no centro, nós, em vez de sermos moldados pela história que Deus conta a nosso respeito, nós somos moldados pela narrativa cultural do momento. Irmãos, que tipo de igreja nós queremos ser? Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tipo de igreja, não apenas que nós queremos ser aqui, mas que você deve querer ser, de repente, se você é de uma outra cidade, se você é de uma outra comunidade cristã, porque nós estamos falando de uma comunidade cristã que deve ser moldada pela Bíblia e não pela cultura. Uma igreja moldada por Deus. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Não moldada pela cultura, não moldada pelas narrativas presentes no nosso tempo, moldada pela palavra de Deus. E como que funciona ser moldado por Deus na prática? Ser modelado por Deus na prática? Ser formado por Deus na prática? Como que acontece? Como que Deus forma, modela um povo? Eu quero, antes de ler o texto com vocês, eu quero lembrar vocês do que a gente falou na semana passada. De certa forma tem uma sequência. Na semana passada nós falamos da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, ele foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou com os seus discípulos, sendo visto pelos discípulos, caminhando com os discípulos, comendo com os discípulos, durante
40 dias. E nesses 40 dias ele ficou ali com os discípulos, e após os 40 dias, no final desses dias, ele é assunto, ele ascende aos céus. À vista de todos, ele sobe aos céus. E 50 dias após a ressurreição, ou seja, nos próximos 10 dias após a ascensão de Jesus, os discípulos escolheram mais um apóstolo para tomar o lugar, para entrar no lugar de Judas, que havia negado o senhorio de Jesus. Então eles estavam em 11, agora eles chamam Matias completa agora os 12, e quando completam-se 50 dias da ressurreição de Jesus, nós temos o que a Bíblia chama do dia de Pentecostes, e algo muito especial acontece ali, está relatado em Atos 2, e é esse texto que eu quero ler com vocês. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, aqui na Nova Versão Internacional, NVI, fique à vontade para ler aqui comigo, ou para acompanhar no seu smartphone, na sua versão de preferência. A palavra de Deus diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós na sua língua materna, na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro vai dizer a respeito do que tinha acontecido. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É interessante esse texto, e eu fiz questão de olhar para ele neste momento que nós estamos vivendo, nessa série Que Igreja Queremos Ser, porque se você voltar para o capítulo 1 de Atos, Lucas, que é o narrador, ele vai dizer que existiam mais ou menos 120 pessoas naquele movimento, até aqui. 120 pessoas, mais ou menos o tamanho da nossa igreja. 120 pessoas, um movimento começando, uma igreja que Jesus plantou e que deixou ali os líderes e subiu ao Pai. Porém, algo acontece extraordinário
sem precedentes. E isso que aconteceu, gente, é um fato pontual, porque dessa forma, como aconteceu em Atos 2, isso aqui é um cumprimento de profecias do Antigo Testamento, porque é o selo de que o reino de Deus chegou. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas o selo que avaliza, de fato, o reino de Deus chegou, é a descida do Espírito Santo em Atos 2. O reino de Deus está presente entre os homens. Dessa forma aqui, nós sabemos que isso não se repetirá, porque isso aqui é um cumprimento específico de algo específico, porém, nós podemos olhar para isso aqui e pedir para Deus para que Ele também faça maravilhas em nosso meio, para que Ele também nos molde, conforme Ele moldou esse povo aqui no primeiro século, para que essa igreja não seja parecida com as pessoas pura e simplesmente de 2026, com as narrativas culturais evangelicais que nos cercam e nos moldam também de certa forma, mas que essa comunidade cristã seja moldada pela história que Deus conta a seu respeito, uma igreja moldada por Deus. Eu queria destacar algumas coisas. A primeira delas é: Deus inicia a formação pelo Espírito. A formação, eu queria que você pensasse na palavra formação, a não sei o que vem à sua mente, porque essas palavras têm muitos significados do nosso contexto e vivência. Por exemplo, eu quando eu penso em formação, a minha cabeça me leva para formação acadêmica, me leva para uma pessoa que está fazendo um curso e ela se forma. É essa imagem que imediatamente vem à minha cabeça. Isso também, isso é válido. Mas traga outras imagens para a sua mente quando eu falo em formação. Pensa em alguém, em um escultor que está ali com barro, modelando algo e trazendo uma forma específica para algo. Ele está formando aquilo, ele está modelando, ele está moldando aquilo. Deus, Ele nos forma à imagem de Jesus, e isso começa pelo Espírito, por uma ação do Espírito, que não é minha, não é sua, é do Espírito Santo de Deus, não é um processo cognitivo. Quando eu penso numa formação acadêmica, isso invariavelmente tem uma expressão cognitiva, de um aprendizado que você inicia, você vai ser provado naquele sentido, vai realizar provas, avaliações para de fato comprovar que você entendeu aquele conteúdo, para que você, enfim, seja formado. O processo de formação de Deus não tem centralmente a ver com cognição. Ele é iniciado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, gente, capítulo 2, versos 1 a 4, o texto diz que chegou o dia de Pentecostes. Eu não sei se você já fez essa conexão, mas penta, 50 dias após a Páscoa. Então o Pentecoste é exatamente 50 dias após a Páscoa judaica, que era na sexta-feira. Nós comemoramos a Páscoa no domingo, porque nós trazemos para a ressurreição, mas a Páscoa judaica era a saída do povo de Deus do Egito, e isso eles comemoravam na sexta-feira. 50 dias depois, exatamente nesse dia, na festa de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Você viu o tanto de povos que eu citei ali? Partos, medos, elamitas, vocês perceberam? Esses povos representam as 12 tribos de Israel, lá de trás, Antigo Testamento. Lembram-se que Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel se espalham depois, elas viram uma bagunça. O povo de Israel é oprimido por povos mais fortes, porém, em Atos 2, o povo de Deus está reunido de novo. E quando o povo de Deus está reunido de novo, algo sensacional acontece. Se na Torre de Babel, o povo de Deus que falava a mesma língua se reúne para subir aos céus e dar de dedo na cara de Deus, aqui eles não falam a mesma língua, cada um fala um idioma, mas eles se entendem. Por quê? Porque o Espírito inicia um processo de formação naquelas pessoas absurdamente diferentes.
Atos 2 é uma resposta para vários textos do Antigo Testamento, inclusive para Gênesis 11, quando fala da Torre de Babel. E o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, irmãos, irmãs, não foram apenas Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus, quando Jesus estava no ministério terreno dele. Não, todos, os senhores, as senhoras, as mulheres, as crianças, os jovens, os analfabetos, os mais cultos, os mais ricos, os mais pobres, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, ele não faz individualmente, ele faz coletivamente. Nós queremos incentivar nessa comunidade, eu quero desafiar você a perceber que o que Deus faz na sua vida, o processo de formação na sua vida para que você se torne mais parecido com Jesus, nunca é um processo individual. Você ler sua Bíblia no seu quarto é importante. Você ter tempo de solitude, você e Deus, é importante. Mas processo de formação acontece num ambiente coletivo como esse aqui. Não só neste, obviamente, mas neste também. Eles não se enchem. A palavra aqui, para ficaram cheios no grego, ela está na voz passiva. Não é algo que eles fazem. Eles buscaram, vamos imaginar aqui, uma vigília de oração. Aí a gente marca aqui, tem que ser, sei lá, sexta-feira às 11 da noite. Aí a gente vem aqui, a gente começa a orar e pedir para Deus para que Ele nos encha com o seu Espírito e pedir. Ok, esse movimento é importante e ele é saudável, sempre será. Porém, é Deus que nos enche. Não é um movimento que eu faço por merecer, que eu conquisto diante de Deus a partir dos meus méritos. Não, Ele me enche com a vida dele, Ele nos preenche. A formação espiritual começa com Deus. Nesse sentido, o pastor Ricardo Barbosa, pastor de uma igreja presbiteriana em Brasília, é um teólogo conhecido. Ele está na mesma igreja há mais de 40 anos. Acho muito bonito isso. E ele é uma voz de destaque quando estamos falando sobre formação espiritual. E ele diz o seguinte: a vida cristã começa com Deus tomando a iniciativa de nos encontrar. Por isso que eu comecei esse culto hoje dizendo: eu sei que você se preparou, eu sei que você decidiu, hoje eu vou na igreja. Mas não foi você que trouxe, em última instância, quem trouxe você aqui foi Deus. Porque o Espírito Santo quer encontrar você. Quer fazer algo, quer encher você em uma perspectiva que você sozinha não consegue fazer. Não consegue fazer. Eu pergunto para você, você está tentando se formar sozinho na sua espiritualidade, ou você tem aberto o seu coração para a ação de Deus? Eu pergunto para você, porque naquele dia, quem enche é o Espírito, mas é interessante o movimento que eles fazem de se reunir, de estarem juntos ali no dia de Pentecostes. Talvez nós estamos fazendo um movimento de formação intencional. Só que uma das cosmovisões, um dos pontos de cosmovisão conflitante com a Bíblia é que nós estamos no centro sempre. Aí o que a gente faz? A gente faz uma miscelânea de coisas que nós acreditamos. Então eu acredito que eu tenho que ser feliz. Eu acredito que eu tenho que ser feliz, faz sentido. Aí eu pego e coloco isso aqui no centro. Aí, mas eu tenho que fazer parte de uma igreja para agradecer o que Deus está fazendo na minha vida. E aí você vem para a igreja para agradecer, mais num processo de barganha com Deus, porque vai que você não vem e Ele pesa a mão sobre você. Então você vem. Porque você, na verdade, está num processo de barganha com Deus. Irmãos, irmãs, nós precisamos deixar nessa manhã que o Espírito Santo nos encontre e que Ele, tomando a iniciativa, nos preencha. Sabe quando vocês já viram aquela dinâmica? Você tem um copo desse aqui com uma água suja. Aí você tem uma jarra aqui com água limpa. Mas você não pode pôr a mão nesse copo. Como é que você faz para tirar a água suja de dentro? A gente vai enchendo de água limpa, até
A água suja, naturalmente, ela vai transbordar, vai sair para fora, não é assim? Nós temos inúmeros pensamentos sujos, incorretos a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito da igreja que nós queremos ser. Motivações erradas de uma igreja que quer ser grande, que quer ser importante, que quer ser diferente, que quer ser assim, quer ser assado, cozido e frita. Mas Deus está aqui nessa manhã para nos encher da presença dele e tudo de ruim transbordar, sair para fora. Ele toma a iniciativa de nos encontrar. Nesse sentido, a formação começa quando Deus age, não quando nós tentamos. A boa notícia, irmãos e irmãs, é que Deus sempre age. Ele agiu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus entrou na história. Ele agiu aqui em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas no dia de Pentecostes. Ele continua agindo hoje, 11h10 da manhã, 12 de abril de 2026. Deus continua agindo, Ele sempre age. Ainda hoje, nessa manhã, o texto nos encoraja a abrir o coração e a mente para o que Deus quer fazer com a gente nessa manhã. E é aqui que vemos o segundo movimento da formação. A palavra molda quando é realmente ouvida. Às vezes, irmãos, vou contar um pecado para vocês. Às vezes a Débora conversa comigo, ela fala algumas coisas para mim, e aí ela está falando, e eu estou, tá bom. Aí ela vê que eu não estou prestando atenção, tem um monte de mulher olhando para o marido aqui. Não sou só eu, né? Aí ela fala assim, o que eu falei? Eu falo, não sei. Fala de novo, por favor. Por quê? Porque a gente não ouve realmente. Às vezes você está no piloto automático ali, você não presta tanta atenção como deveria. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente vem à igreja, a gente ouve a palavra, e ouve a palavra, e ouve a palavra, e ouve a palavra. O ouvido está calejado já de tanto ouvir aquele mesmo texto. Mas a gente não ouve de verdade. Se o Espírito Santo aparecer para a gente ali fora, você está saindo daqui para entrar no carro, aí ele fala assim, não, você não vai entrar no carro agora não. O que foi falado lá dentro? Ou o que foi falado lá dentro que você assimilou no coração aí que você vai pôr em prática essa semana? Você fala, minha cabeça estava no serviço, estava pensando em outra coisa, desculpa, Espírito Santo, não deu. Mas a palavra, irmãos, ela nos molda, ela nos modela quando nós ouvimos realmente. Quando nós ouvimos de verdade. Olha só. Quando acontece aquele fenômeno ali, o Espírito Santo vem, aquelas pessoas falam em diferentes línguas, algo incrível acontece, todos, sem exceção, são cheios do Espírito. Pedro vai lá, pega o microfone e fala, seguinte, pessoal, isso que aconteceu aqui foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Joel disse, Deus disse, né, mas ele citando Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Isso que aconteceu aqui tinha sido predito pelo profeta Joel. Ele continua, lá no versículo 36, já que o que aconteceu aqui foi cumprimento do que o profeta Joel tinha dito, então que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. De novo, Senhor aqui não é pronome de tratamento. Senhor aqui, Ele é o dono, Ele é tudo. Ele é o próprio Deus. Ele é Cristo, Ele é o Messias, Ele é ungido de Deus. E aí, no versículo 37, o texto fala para nós que quando eles ouviram isto, tendo ouvido essas palavras, parece que eles prestam atenção e depois a gente vai verificar, eles fazem uma pergunta depois, o que faremos? Porque eles entenderam o que Pedro quis dizer. Eles entenderam o que aconteceu ali. A formação espiritual acontece quando a palavra é realmente ouvida. Irmãos e irmãs, o meu sonho para a nossa comunidade cristã, que começou lá em 2016, no ático da casa do Danilo e da Letícia, o meu sonho não é
um crescimento numérico, não é uma expressão de relevância na cidade, de forma que nós fiquemos orgulhosos disso. O meu sonho para a nossa igreja é que nós sejamos formados por Deus, parecidos com Jesus, para a glória de Deus e para o bem da cidade. E isso acontece quando nós aqui, todos nós, mais altos, mais baixos, mais velhos, mais novos, mais ricos, mais pobres, letrados e letrados, todos nós, cheios do Espírito, prestemos atenção no que Deus está falando para nós. Deus está falando com a gente todo o tempo, todo domingo, porque a palavra é dele e ele tem compromisso com a sua palavra, ele fala conosco, irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está falando e ponderar a respeito disso. John Stott, sobre isso, diz que ouvir a palavra de Deus sem obedecê-la é enganar a si mesmo. Irmãos, eu cresci numa igreja presbiteriana centenária, uma igreja que atualmente deve ter 115 anos, algo assim. E nessas igrejas mais tradicionais, você que já fez parte dessas igrejas, você sabe do que eu estou falando. Tem pessoas ali que de repente nem acreditam em Deus mais. Mas elas estão ali todo domingo, porque a igreja é delas. Elas estão ali, e elas estão se relacionando com Deus, e de alguma forma, e numa dimensão muito diferente do que existe numa plantação, como foi o caso da nossa comunidade. Porque aqui não existem tantos protocolos. Numa igreja bem tradicional, onde o Luiz e a Amanda estão sentados ali, é só deles. Se alguém sentar, eles pedem para sair, porque o banco é deles. Isso acontece. Aqui não, aqui é diferente. Nós estamos aqui, você que está há um ano aqui, você já se sente parte, e você está só há um ano, faz parte, é um outro contexto. E quando a gente começa a achar isso aqui natural demais, religioso demais, e agora nós estamos entrando num momento onde isso começa a ser um risco para nós. Deixamos de ser uma plantação, vamos ser uma igreja institucionalizada, e agora nós temos que vigiar, irmãos e irmãs, mais ainda. Por quê? Porque nós corremos o risco de ouvir a palavra de Deus e não nos importarmos mais em obedecê-la. Não faz tanta diferença para mim. Só que John Stott está nos lembrando de que isso é enganar a si mesmo. A palavra, irmãos, ela só nos forma quando deixa de ser informação e se torna transformação. Nós dizemos constantemente, essa expressão moldados por Deus faz parte da nossa declaração de missão. Mas eu só sou moldado por Deus se a palavra não me informa apenas, ela me transforma. Qual foi a última vez que você voltou para casa dizendo assim, poxa, eu preciso mexer nessa área aqui. Isso que eu estou fazendo não está legal, não está glorificando a Deus. Eu não estou honrando a Deus com a minha vida e eu preciso mudar, porque a palavra não apenas me informou, mas me direcionou a partir do Espírito Santo a mudar. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Não que isso vai acontecer todo domingo, por vários motivos diferentes, mas vez ou outra, isso precisa acontecer. E nós só seremos uma igreja moldada por Deus se a palavra for mais do que informação, mas por meio do Espírito Santo gerar transformação. Mas ouvir, irmãos, de verdade nunca é neutro. Quando a palavra é realmente ouvida, algo acontece dentro de nós. Deus forma quando o coração é atravessado. Quando o nosso coração é atravessado pela palavra. O texto, nesse versículo que eu acabei de ler, 37, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos. A palavra aflitos aqui, da NVI, eu acho que não capta tão bem o significado do texto. Porque aflito, eu consigo imaginar, mas parece que expressa para mim algo um tanto quanto negativo, assim. Uma aflição, a palavra aflição, para mim ela não é positiva, mas tem outras versões, aqui na NAA, o texto diz, ficaram muito comovidos. Eles ficaram comovidos ou
perplexos com aquilo que eles ouviram, eles prestaram atenção, e isso não apenas fez sentido, ok, entendi, processo cognitivo. Não, o coração deles foi atravessado por essa verdade. O coração deles foi atravessado por essa verdade, porque a palavra não apenas informa, ela confronta para transformar. Ela confronta para transformar. Irmãos e irmãs, o nosso compromisso aqui não é agradar ninguém. Eu não quero me agradar. Eu não quero que a mensagem que nós preguemos aqui, ou as canções que sejam cantadas, sejam pura e simplesmente para agradar você, porque o evangelho, ele é confronto. A única coisa que essa igreja tenha algo que ofenda o não cristão, o desigrejado, e nós também, discípulos de Jesus, e essa única coisa seja o evangelho. Isso vai ofender. O evangelho vai ofender, nós vamos ficar aflitos, comovidos, para que o Espírito Santo nos transforme. Pastor Augusto Nicodemos Lopes, teólogo respeitado no nosso país, a respeito disso ele vai dizer: a verdadeira obra do Espírito atinge o coração e produz mudança real. Quantas vezes que nós já não nos emocionamos em um culto, lágrimas correndo sobre o seu rosto, e você emocionado, e você, meu Deus, é isso, me perdoa, eu quero mudar, por favor, transforma a minha vida. E na hora do almoço, quando você está dando a primeira garfada, você já nem lembra mais do que aconteceu. Eu desafio você a pedir para Deus nessa manhã que Ele atravesse o seu coração com a palavra dEle, para que você anseie por transformação, porque não é você deixar de ser quem você é agora para você se tornar qualquer coisa, é para que você se torne mais parecido com Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, por quem na semana passada nós estávamos cantando, emocionados. Ele ressuscitou, Ele vive. Deus nos forma não apenas quando ouvimos, mas quando somos profundamente confrontados. O Espírito Santo confronta você, vez ou outra, com a palavra. Ótimo, ótimo, porque você está num processo de formação. Processo de formação. Eu converso vez ou outra com meu filho Isaac, e a gente fala sobre coisas que eu peço para ele fazer. Por exemplo, eu peço / obrigo que ele leia algum livro 20 minutos por dia. E aí tem dia que ele está muito bravo comigo, porque ele não quer fazer aquilo. E ele já de repente ficou 1 hora fazendo tarefa, e ele não quer mais parar num livro, ele quer brincar. E eu falo: não, filho, vai lá, 20 minutos, a gente tem um trato, a gente tem um combinado. E é muito difícil para ele entender que isso é importante, que isso vai ser importante para ele em algum momento da vida dele, que ele está sendo formado. É muito difícil que ele entenda, mas eu, como pai, eu não espero que ele entenda, eu espero que ele me obedeça. Irmãos e irmãs, nós não precisamos entender tudo que Deus está fazendo na nossa vida, porque muitas vezes nós somos muito mais imaturos do que diante de Deus, do que o meu filho Isaac é diante de mim. Nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas quando nós não estamos sendo confrontados, talvez isso seja um péssimo sinal de que a voz do Pai esteja longe demais e nós não estamos sendo formados. Deixa Deus confrontar você, deixa Deus moldar você, deixa Deus modelar a sua vida para que você seja mais parecido com Jesus. E quando o coração é realmente tocado, a vida não pode continuar igual. A formação acontece na resposta. Eu queria que você prestasse muita atenção do ponto, eu tenho mais esse ponto 4 e o 5, e eles são os mais importantes do que a gente está conversando hoje, tá? A formação acontece na resposta. Até aqui, o Espírito Santo está encontrando você, enchendo você, a palavra está sendo proclamada e atravessando o seu coração, mas agora você tem uma escolha. Você está diante de uma bifurcação. O que você faz com essa palavra que atravessou o seu coração? Se você pode olhar para a palavra atravessar o seu coração como uma coisa legal, mas é doloroso.
É constrangedor. O que você vai fazer com isso? A formação, a verdadeira formação acontece na resposta. Olha o que Pedro diz: arrependam-se. A palavra arrependimento no grego vem de uma palavrinha, uma expressão metanoia, que significa mudança na mente. Para nós, arrependimento é algo muito mais relacionado a coração. Se meu filho, eu briguei com ele, aí ele está chorando no canto lá, na minha cabeça, acho que ele está arrependido. Vou ter um papinho com ele. Porque para nós, arrependimento é choro, é contrição, é quebrantamento. Pode passar por isso, mas não tem a ver com isso. Arrependimento na Bíblia é mudança de direção. Eu estava indo para lá, mas agora que a palavra atravessou meu coração, eu não vou para lá mais, eu vou para lá agora. Mudança na mente. Deus diz, Pedro diz para aquelas pessoas: arrependam-se, mudem os direcionamentos de vocês. Irmãos, que igreja nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja moldada por Deus, pela história que Ele conta a nosso respeito. Para isso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de direção. Porque eu, por mim mesmo, por minha vontade, eu não sigo Jesus, gente. Eu sigo a mim mesmo. Eu faço sempre a minha vontade. Doa quem doer. Agora, se nós queremos ser moldados por Deus, a palavra de Deus nos diz nessa manhã: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Façam parte de uma comunidade onde o Espírito Santo esteja encharcando vocês da vida dos céus. Formação não acontece sem resposta. Preste atenção nisso, gente. Preste atenção nisso. Formação, para que você seja mais parecida com Jesus, isso não acontece sem uma resposta sua. O Espírito Santo encontra você, e essa iniciativa é só dele, mas formação, remodelamento, transformação, exige arrependimento da minha e da sua parte, mudança na mente. A transformação começa quando a palavra encontra uma resposta concreta na nossa vida, com resposta prática. Resposta prática, por exemplo, Deus fala com você nessa manhã a respeito de uma conversa que você precisa ter com alguém. Resposta prática é, entre hoje e amanhã, você marcar um café com essa pessoa, para conversar, para bater um papo, para pedir perdão, ou para esclarecer coisas que estejam confusas. Você precisa cuidar da sua saúde, porque esse corpo que Deus deu para você, na verdade, no frigir dos ovos, no fim do dia, é de Deus. E você, como bom mordomo, precisa cuidar desse corpo, cuidar da sua saúde. Deus falou comigo nesse sentido. O que eu vou fazer amanhã? Sei lá, matricule-se numa academia, procure um nutricionista, faça alguns exames. A transformação começa quando a palavra encontra a resposta concreta. Se não há resposta prática e concreta na sua vida, a transformação não começou. Não adianta você orar: Deus, me transforma. Você fica de joelho e muda a voz na hora da oração. Pede para alguém orar. Alguma mulher do coque orar por você, e Deus, em nome de Jesus, te dá uma palavra. Irmão, desculpa. Transformação começa com resposta que o próprio Deus encoraja você a dar. Mas a resposta não termina em um momento, ela não é uma resposta pontual. Ela precisa se tornar um estilo de vida. A formação se consolida nas práticas. A formação se consolida nas práticas. Irmãos, quando você diz para mim que você é uma pessoa assim, assim, assada, que você tem um jeito específico, legal, eu acredito em você, é a sua palavra. Mas o que de fato diz, expressa quem você é, são os seus hábitos. São os seus hábitos. Por isso que é muito difícil mentir dentro de casa.
para a esposa, para o esposo. É impossível. Por quê? Porque lá estão os seus hábitos, e onde estão os seus hábitos está quem verdadeiramente você é. A formação de Jesus em nós se consolida nos hábitos, nas práticas. Olha só, eles, os discípulos, Lucas está contando para nós, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Isso aqui, irmãos e irmãs, isso aqui não era pontual, não era em caráter eventual. Isso aqui acontecia rotineiramente. A palavra aqui, dedicavam, poderia ser traduzida como uma dedicação contínua, algo que se prolonga no tempo e no espaço, não é algo que acontece de vez em quando. Por quê, irmãos? Porque a formação de Jesus em nós não acontece por espasmos. Espasmos. Fiquei mais parecido com Jesus. Não. Você se torna mais parecido com Jesus dentro de um processo de formação contínuo. Esse ensino dos apóstolos aqui não acontecia vez ou outra, acontecia continuamente. A comunhão, continuamente. O partir do pão, continuamente. As orações eram contínuas. Eu quero desafiar você nessa manhã a rever seus hábitos, porque você é parte da igreja de Jesus, e você é parte dessa comunidade aqui que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja moldada por Deus. Só que uma igreja moldada por Deus, ela não expressa que ela é moldada por Deus porque ela assinou uma confissão de fé. Ela é uma igreja moldada por Deus porque nós, os seus membros, desenvolvemos hábitos seguindo Jesus, para que sejamos mais parecidos com Ele, para o nosso bem, para o seu bem, para a glória de Deus, para o bem dos seus amigos, familiares, vizinhos. O pastor John Mark Comer, sobre isso, ele fala algo interessante. Somos formados não apenas pelos nossos hábitos pessoais, mas pelo povo com quem vivemos. Isso não é verdade, gente? Você não começa a usar gírias, muitas vezes, de um grupinho que você faz parte? Não é comum isso acontecer? Porque nós não somos formados apenas por nossos hábitos pessoais, mas pelo povo com quem vivemos. O meu desejo, a nossa oração é que nós sejamos formados juntos, vivendo como povo. Defeitos temos aos montes, mas que nós nos recusemos a sermos formados pelas narrativas culturais do nosso tempo. E sejamos formados pela história que Deus conta a nosso respeito. Em comunidade. Mas, Carlos, eu gosto, até gosto dessa ideia, mas eu prefiro sozinho, antes só do que mal acompanhado. Essa é uma inverdade bíblica, irmãos. Não caia nessa. É uma mentira do inimigo para destruir você. Você não foi feito para a solidão. O versículo 42 diz que eles se dedicavam. Era uma dedicação comunitária. Não era uma dedicação de um ou de outro. Não era uma dedicação dos líderes, dos pastores, daquelas 120 pessoas e depois das 3.000 que foram acrescentadas. Não. Era uma dedicação de todos. Por quê? Porque nós somos moldados pelo povo com quem vivemos. São hábitos de um povo. Somos moldados não por momentos espirituais, mas pelos ritmos que sustentamos diariamente. Momentos espirituais, um acampamento de carnaval com jovens, um culto especial onde você levanta a mão e se emociona. Mas o que de fato molda você, irmão, irmã, são os ritmos que você sustenta todos os dias. Esses ritmos são quem você é. Quem você é. A dinâmica que a gente está conversando hoje é mais ou menos essa aqui. O Espírito toma a iniciativa, a palavra é proclamada. Então vamos pensar aqui no nosso contexto. O Espírito nos trouxe até aqui,
Ele nos enche com a presença dele, Ele nos constrange com amor, graça e verdade. A palavra é proclamada exatamente como nós estamos fazendo. Pessoas ouvem atentamente, eu espero que sim. Todo o tempo? Claro que não, mas boa parte desse tempo. Pessoas ouvem atentamente, corações são atravessados, porque a palavra de Deus não é minha. Aí entra a sua parte, você volta para casa, pondera, a vida muda de direção. Eu estava indo para lá, agora eu vou para cá, e novos hábitos começam a ser construídos. Academia, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pegar firme nesse negócio, não tenho o que fazer. Eu vou ter que comer menos, eu vou ter que fazer uma dieta. Ah não, eu vou conversar com aquela pessoa e pedir perdão. Eu vou me envolver com uma igreja, porque para mim até agora se envolver com uma igreja era opcional, mas o Espírito fala com a gente comunitariamente, eu vou me envolver com alguma comunidade cristã. Novos hábitos começam a ser construídos, e é assim, irmãos, é assim que Deus forma um povo. É assim que Deus forma um povo. Não é uma oração forte, não é um momento de emoção, pura e simplesmente. Tem também, porque a emoção está ali no Espírito, toma iniciativa, você é cheio do Espírito, você se emociona, você tem uma experiência com Deus que é ímpar. Mas não é só isso. Existe uma sequência aqui, e existe algo que está com você. A vida mudar de direção e novos hábitos serem criados, isso é responsabilidade minha e sua. A iniciativa de Deus, a resposta é nossa, mas o poder para dar essa resposta também é de Deus, é Ele que nos capacita através do Espírito. Nesse sentido, irmãos e irmãs, eu queria convidar vocês a pensar em algumas coisas para a gente orar. E a primeira delas, que igreja queremos ser nessa direção? Pare de tentar se transformar sozinho. Comece permitindo que Deus trabalhe em você. Eu tenho uma péssima notícia para você. Você não consegue se transformar sozinho. Pare e evite prejuízos nessas tentativas. Comece permitindo Deus trabalhe em mim. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser mudada. 2, não ouça a palavra apenas para aprender. É muito legal você aprender, é muito legal você estudar teologia, ler outros livros além do que você aprende aqui nos cultos, mas ouça para deixar Deus mudar a sua vida. Tenha autocrítica de perceber que determinadas ações que você tem não tem nada a ver com Jesus. E essas ações que não tem nada a ver com Jesus, não é o seu jeitinho, é o meu jeito, Deus me aceita como eu sou. Sim, Ele já aceitou você como você é e está, mas no processo de sermos discípulos de Jesus, naturalmente somos transformados. Eu deixo de ser tão chato assim e passo a ser um pouco chato só, pelo menos. Tem que haver transformação. As características de Jesus precisam começar a ser vistas em nós. Ouça e deixe a palavra transformar você. Não fuja quando Deus lhe confrontar. Não se sinta magoada, constrangido, porque Deus está confrontando você. É assim que Ele transforma você. É um processo de transformação. É um pai dizendo para o filho: filho, não é assim, desculpa. Você precisa mudar de atitude. É amor. É amor. Toda transformação real começa com uma decisão prática. Preste atenção nisso. O que você precisa mudar hoje? Que decisão prática você precisa tomar para deixar de ser moldado pela cultura, por outras cosmovisões conflitantes e se tornar um dia de cada vez mais parecido com Jesus? Que hábitos você precisa criar a partir de hoje? E por último, sua vida é moldada
pelo que você repete, pelo que mais se repete na sua história. Por isso, desenvolva práticas que aproximem você de Deus. Práticas simples e que se repitam semanalmente ou de tempos em tempos, para que você seja formado, moldado, modelado pelo Espírito Santo, para que sejamos uma igreja para a glória de Deus, para o bem da cidade, moldada por Deus. Deus de graça, obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado, Deus, pelo agir do seu Espírito Santo aqui nesta manhã. Obrigado porque a iniciativa de todo este processo de transformação é sua. Se ela fosse minha, se ela fosse nossa, Deus, nós nunca procuraríamos o Senhor. Enche-nos, Deus, com a sua presença nessa manhã. Faz com que a sua palavra atravesse nossos corações. E ajuda-nos, Deus, a mudança na mente. Ajuda-nos, Deus, a construir e desenvolver novos hábitos que revelem o Senhor Jesus e não nós. Que revelem os valores do reino e não nossas prioridades. Que revelem paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus e não nossas convicções pessoais. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.